Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da quinta semana do PET 3 de Física do terceiro ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Um circuito tem três resistores idênticos, dois deles colocados em paralelo entre si, e ligados em série com o terceiro resistor, e com uma fonte de 12 volts. A corrente que passa pela fonte é de 5 mA. Qual é a resistência de cada resistor em quiloohms? Dados: 1 mA é igual a 10 elevado a menos 3 ampere e 1 quiloohm é igual a 10 elevado ao cubo ohms. Vamos desenhar este circuito. Este é o circuito elétrico que o enunciado forneceu. Agora vamos calcular a resistência equivalente. Primeiro vamos calcular a resistência equivalente entre esses dois resistores aqui, ó, que estão em paralelo. Como que calcula a resistência equivalente de resistores em paralelo? Quando a associação é entre dois resistores, você pode calcular da seguinte forma. A resistência equivalente, vou chamar de 1, ela vai ser igual à resistência de um vezes a resistência do outro, dividido pela soma das resistências. Isso aqui vai ser igual a R vezes R dá R ao quadrado. R mais R dá 2R. R ao quadrado dividido por R é igual a R. Então, isso aqui vai ser igual a R dividido por 2. A gente simplificou aqui ao R. Outra forma de calcular, que eu acho mais fácil. A resistência equivalente, ela é igual quando a associação em paralelo tiver só resistores iguais, você pega o valor de um dos resistores e divide pela quantidade de resistores que estão em paralelo. Neste caso, como tem dois resistores iguais em paralelo, a gente divide por 2. Vamos redesenhar o circuito. Agora, os dois resistores estão em série, que só tem um único caminho para a corrente percorrer. Como que calcula a resistência equivalente em série? A gente soma as resistências. Então, vamos somar aqui, ó, a resistência equivalente de 1, que acabamos de calcular, mais a outra resistência. Então, a resistência equivalente vai ser igual à resistência equivalente de 1, que é R sobre 2, mais a outra resistência, que é R. Isso aqui vai ser igual soma de frações. O R não tem nenhum número dividindo, então é como se ele estivesse sendo dividido por 1. Então, vamos multiplicar aqui, ó, os dois que estão embaixo, depois multiplicamos cruzado. Como que vai ficar? No denominador, vai ficar 2 vezes 1. Aonde que a setinha estiver apontando, você multiplica. Então, vai ficar 2 vezes 1. Qual setinha está apontando aqui para o R? A setinha aqui do 1. Então, vai ficar 1 vezes R aqui em cima, mais, que é o sinal que está aqui no meio, o 2 está apontando para o outro R. Então, vai ficar 2 vezes R. Isso aqui vai ser igual a 1 vezes R dá R, mais 2 vezes R dá 2R, dividido por 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui é igual a R mais 2R dá 3R sobre 2. Vamos redesenhar o circuito. Agora, para calcular o valor da resistência, basta jogar na fórmula. A resistência equivalente ela é igual a tensão dividido pela corrente. Resistência equivalente a gente calculou, ela vale 3R sobre 2. Isso aqui vai ser igual. A tensão é de 12 volts dividido pela corrente, que é de 5 miliampere, que é 5 vezes 10 a menos 3, que é o miliampere.
ampere. Vamos isolar aqui o R. Para isso, temos que passar o 3 e o 2 para o outro lado da igualdade. O 2, como ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, que eu inverto a operação. E o 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Vai ficar assim. R é igual a 2 vezes 12 dividido por 3 vezes 5 vezes 10 a menos 3. Isso daqui é igual. Vamos simplificar. O 12 dividido por 3 dá 4. Então, isso aqui é igual a 2 vezes 4 dividido por 5 vezes 10 a menos 3, que é igual a 8 dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 3, que é igual. Repare que o expoente aqui do 10 elevado a menos 3 é negativo. Para que fique positivo, eu tenho que inverter o número. Como o 10 elevado a menos 3 está dividindo, invertendo ele, ele vai multiplicar. Então, isso aqui vai ser igual a 8 vezes 10. O expoente que era negativo ficou positivo, dividido por 5. Então, a resistência ela vai ser igual a 8 vezes 10 ao cubo. 10 ao cubo é 1000. Então, 8 vezes 1000 dá 8.000. Dividido por 5, que é igual a 1.600 ohms. Só que o exercício quer em quilo-ohms. Então, vamos transformar. 1.600 é a mesma coisa que 1,6 vezes 10 ao cubo, que é a mesma coisa que 1,6, 10 ao cubo é quilo. Vai ficar 1,6 quilo ohms. Resposta à letra D de dado. Vamos para a próxima questão. Questão número 2. A menor resistência equivalente dos circuitos a seguir é: considere que as resistências são todas iguais. Vamos calcular a resistência equivalente de cada uma. Só de olhar, percebe-se que a resposta é a letra A. Vamos ver por quê. Repare que na letra A, todos os resistores estão associados em paralelo. Quando eles estão associados em paralelo e eles são iguais, a resistência equivalente vai ser a resistência de 1 dividido pela quantidade de resistores que estão em paralelo. Neste caso será 1, 2, 3, 4, 5. A letra B. Também temos resistores associados em paralelo. Então, a resistência equivalente ela vai ser igual ao valor de um resistor dividido pela quantidade de resistores em paralelo, que são 3. A letra C. Os resistores estão em série, então a resistência equivalente vai ser igual à soma de todos os resistores, que neste caso vai ser R mais R mais R mais R, que é igual a 4R. A letra D. Os resistores também estão associados em série, então a resistência equivalente vai ser igual à soma dos resistores que estão em série. Vai ser R mais R mais R, que é igual a 3R. E a letra E tem só um único resistor. Então, a resistência equivalente da letra E é igual a R. Analisando aqui, ó, as alternativas, a letra A é a que possui a menor resistência equivalente. E como que eu sabia que a resposta era a letra A? Porque em todas as associações, os resistores têm a mesma resistência. Então, a menor resistência equivalente é a que possui a maior quantidade de resistores associados em paralelo. Questão número 3. Na associação de resistores, figura abaixo, R1 é igual a 8 ohms,
R2 é igual a 12 ohms e R3 é igual a 1,2 ohms, onde V é igual a 24 volts. Considerando o enunciado e a figura, assinale a alternativa correta. Primeiro, vamos calcular a resistência equivalente do circuito para calcularmos o valor da corrente. Questão número 3. Vamos calcular a resistência equivalente entre esses dois resistores aqui. A resistência equivalente entre dois resistores, vou chamar de resistência equivalente 1, é igual ao produto dos dois resistores dividido pela soma deles. Isso aqui vai ser igual. A resistência 1 vale 8 ohms, vezes a resistência 2 vale 12 ohms, dividido por 8 mais 12. Isso aqui vai ser igual. 8 vezes 12 dá 96, dividido por 20, que é igual a 4,8 ohms. Vamos redesenhar o circuito. Agora, os dois resistores estão associados em série. Como calcula a resistência equivalente de resistores associados em série? Você soma elas. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 4,8 mais 1,2, que é igual a 6 ohms. Agora, vamos calcular a corrente. A corrente ela é igual a tensão dividido pela resistência equivalente, que vai ser igual. A tensão é de 24 volts, dividido pela resistência equivalente, que é 6 ohms. Isso aqui vai ser igual a 4 amperes. Vamos para as alternativas. Letra A. A intensidade de corrente no resistor R3 é de 6 amperes? Não, a intensidade da corrente que passa pelo resistor R3 é de 4 amperes. Então, essa aqui está errada. Letra B. A voltagem no resistor R2 é 16 volts. Vamos conferir. Repare que os resistores R1 e R2 estão em paralelo. Então, quer dizer que a tensão que os dois estão submetidos será igual. E como que eu calculo essa tensão neles? Basta pegar a resistência equivalente deles e multiplicar pela corrente que passa por eles, que vai ser, a resistência equivalente deles é 4,8. A corrente que passa por eles é de 4 amperes. Isso daqui vai ser igual a 19,2 volts. Então, ó, qual que foi a fórmula que eu usei? Ó? Tensão é igual a resistência equivalente, neste caso foi a resistência equivalente 1, vezes a corrente que passa por essa resistência equivalente, que é 19,2 volts. Então, isso aqui está errada. Letra C. A intensidade de corrente no resistor R1 é 2,4 amperes. Para saber se o valor da corrente é esse mesmo, vamos usar a fórmula. A corrente, vou chamar de I1, é igual a tensão no resistor 1 dividido pela resistência do resistor 1, que vai ser igual. A tensão a gente calculou aqui na letra B. A tensão a qual o resistor R1 está submetido é de 19,2 volts, dividido pela resistência do resistor 1, que é 8 ohms. Isso aqui vai ser igual. Vamos dividir para praticar. 19,2 dividido por 8. O 19,2 tem um número depois da vírgula. O 8 não tem nenhum. Então, a gente pode colocar uma vírgula e acrescentar um zero, que não vai alterar o valor do número.
8 é a mesma coisa que 8,0. Agora, a quantidade de números depois da vírgula são iguais, então a gente pode cancelar a vírgula. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 192 dividido por 80. Por quanto que eu multiplico 80 para chegar próximo de 192? Vou multiplicar por 2. 2 vezes 80 dá 160. 192 menos 160 dá 32. Não tem nenhum número para baixar, vou pegar um zero emprestado. Quando eu pego o zero emprestado, eu tenho que colocar uma vírgula. Agora, por quanto que eu multiplico 80 para chegar em 320? Vou multiplicar por 4. 4 vezes 80 dá 320. 320 menos 320 dá zero. Então, o resultado dessa divisão é 2,4 ampere. Essa é a alternativa correta. Letra D. O resistor equivalente da associação vale 5 ohms. Não, essa está errada. A resistência equivalente vale 6 ohms. Questão número 4. No circuito elétrico representado no esquema abaixo, a corrente no resistor de 6 ohms é de 4 ampere e no de 12 ohms é de 2 ampere. Nessas condições, a resistência do resistor R e a tensão U aplicada entre os pontos C e D valem, respectivamente, a corrente total do circuito vale 4 ampere, que é a corrente que vai passar pela fonte de tensão. Então, a corrente é igual a 4 ampere. Repare aqui nessa associação em paralelo. Quando a corrente aqui, ó, de 4 ampere chega neste ponto, uma parte vai para cima e a outra vai para baixo. Se foi 2 ampere para cima, quer dizer que vai 2 ampere aqui para baixo. Se as correntes são iguais, consequentemente, o valor das resistências tem que ser iguais. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 ohms mais R tem que ser igual a 12 ohms. Então, a resistência ela vai ser igual a 12 ohms menos 3 ohms, que é igual a 9 ohms. Caso você esteja fazendo um vestibular e queira ganhar tempo, basta marcar a alternativa em que a resistência vale 9 ohms. Neste caso, temos apenas uma, que é a letra E, que essa é a nossa resposta. Mas vamos completar a questão. O exercício quer a tensão aplicada entre os pontos C e D. A gente já tem o valor da corrente, que é de 4 ampere. Agora temos que calcular a resistência equivalente. Vamos calcular. Questão número 4. Então, como que está a associação? A gente tem aqui, ó, um resistor de 6 ohms. Depois temos uma associação de resistores em paralelo. Um de 12 ohms. E como a corrente que passa em cima é igual à corrente que passa embaixo, os resistores são iguais. Então, aqui embaixo, o resistor de 12 ohms. Basta somar. 3 mais 9 dá 12. E temos outro resistor de 6 ohms. Vamos calcular o valor da resistência equivalente. Primeiro, vamos calcular a resistência equivalente entre esses resistores que estão em paralelo. Vou chamar de resistência equivalente 1. A resistência equivalente 1, ela é igual. Como eu tenho dois resistores associados em paralelo e os valores deles são iguais, basta pegar o valor de 1 e dividir pela quantidade de resistores que estão associados em paralelo. Nesse caso são 2, então vou dividir por 2. Então a resistência equivalente ali vai ser igual a 6 ohms. Agora eu tenho 3 resistores de 6 ohms associados em
série. Então, qual que vai ser a resistência equivalente? Vai ser a soma dos três resistores. Então, a resistência equivalente do circuito vai ser igual a 6 mais 6 mais 6, que é igual a 18 ohms. Com a resistência equivalente do circuito e a corrente total do circuito, conseguimos calcular a tensão. A tensão ela é igual à resistência equivalente vezes a corrente, que vai ser igual a 18 vezes 4, que é igual a 72 volts. Resposta letra E. O valor da resistência R é de 9 ohms e o valor da tensão no circuito é de 72 volts. Obrigado por assistir, tenha uma ótima semana, inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.